Hoje você vai aprender uma matéria que nunca passou nas escolas e muito menos nas universidades. E nunca passará, tá? Pelo menos não de forma ortodoxa, tá? Então hoje você vai aprender sobre gadologia, a ciência por trás do gado. Que delícia, né? Então, gadologia é uma disciplina virtual, você aprende assistindo na sua casa, tá? De educação à distância, com carga horária de 1 hora, não passa disso, tá? Porque nunca foi para sala de aulas onde ensina como as coisas funcionam neste mundo. Eu vou trazer um compilado de vídeos para você entender sobre todos os assuntos que eu falo, tá? Para você poder entender como as coisas funcionam neste mundo e o porquê você precisa quebrar essas amarras da serventia e da escravidão. E claro, né, como convidado eu trouxe o professor A Vida é uma Mentira, tá? Então hoje eu trouxe essa matéria para vocês aí. Se você gostar desse vídeo, deixe seu like, eu preciso saber o seu feedback. Se inscreva no canal, ative as notificações e conheça o meu trabalho, tem um link aqui na descrição desse vídeo. Você vai clicar na descrição, vai ter o Linktree, você clica lá e conhece o meu trabalho, tá? Tenho certeza que você vai gostar. Tá tendo um desconto e eu acredito que é algo essencial para a sua vida. Ou você quer ser gado, né? Então vamos, brincadeiras à parte, então vamos dar procedência aqui para o conteúdo. Vou passar para a tela do computador, tá? Mas olha só, gadologia, o mundo não quer pensadores. Nós vamos escutar, ok? Nós vamos escutar esse conteúdo aqui e nós mesmos vamos tirar as nossas próprias conclusões, tá? Você vai estar escutando o áudio aí e nós vamos ver sobre essa matéria, gadologia. Bora assistir. Por que está preso num emprego chato, Zico? Eu não sei. Por que o seu chefe sempre grita com você? Não consigo entender. Por que a sua vida é esse completo desastre? Quer parar de pegar no meu pé? Por que perguntar por quê? Beba álcool. Ninguém gosta de um pensador. Você pode não conseguir mudar a sua vida, mas pode mudar o jeito que a vive. Álcool. Quanto mais você bebe, menos você pensa. Que delícia, né? Isso era o desenho passado na década de 90. Mas, pelo menos esse desenho aí, ele mostra, de fato, tá, uma verdade. Então você olha, né? Beba álcool. Quanto mais você bebe, menos você pensa. O mundo não deseja pensadores, o mundo não deseja questionadores, o mundo deseja escravos, servos. Porque os pensadores, eles já têm em si mesmos, que são simplesmente as famílias das elites mundiais. Você tem que ser escravo, esse é o seu papel neste mundo aqui. Então é isso que a programação preditiva na família dinossauro diz, tá? Porque quando você começa a questionar demais ao mundo, pô, cara, por que eu tenho que trabalhar para essa empresa chata pra cacete? Por que o cara que está no poder, ele não tem nem 10% do conhecimento que eu tenho e ganha 100 vezes mais? Então, quando você se questiona muito sobre esse mundo, gera angústias. E aí acaba acontecendo o quê? Programação preditiva. Beba álcool e pare de pensar nos problemas. Pare de ser infeliz, né? Quanto mais você pensa, mais você sofre. Quanto menos você pensa, mais feliz você é. E essa é a mais pura verdade. Aí eu falo no canal aqui que eu não gosto de política, tá? Porque simplesmente são braços ambíguos, são dois lados da mesma moeda. O destino é o mesmo. Todos nós estamos num trem com um único trilho, não tem outro trilho. A diferença é o maquinista, se ele vai acelerar muito ou se ele vai recuar. Mas praticamente todos eles são servos e serventia da elite mundial. Então tanto faz esquerda e direita, para cima, para baixo, sonista, caixista, tudo a mesma coisa. Então vamos assistir um pouco aqui para a gente poder entender sobre esse assunto aqui, tá? Vamos escutar. Olha só. Tio, que tipo de desculpa é esse? Foi o que o Sr. Hitchfield me deu. O Sr. Hitchfield? Mas você está concorrendo com ele? Eu sei disso. Ele escolheu entre toda a turma do trabalho. Quer dizer que ele escolheu você para perder? É claro, no nosso sistema, um homem não pode chegar até o topo sem uma oposição. A nossa Constituição exige que deixe os eleitores acharem que eles têm escolha. Isso é democracia. Tio, como é que pode viver assim? Ajudando o Sr. Hitchfield a se eleger. Posso viver bem. Posso viver como um rei. Não preciso de trabalhar, não preciso empurrar árvores. Eu só preciso concorrer para, sabe, perder. Então isso é política, meu irmão.
Isso é política. Tanto faz, tanto fez quem entra no poder. É sempre a mesma coisa. A nossa Constituição ensina que a população deve achar que tem escolha, mas não tem escolha. Você está entendendo? Nunca teve escolha. É só você ver a história do Brasil. Olha a coisa mais insana. O nome do Brasil era Terra Santa Cruz. O Brasil, na década de 1890, importava tecnologia de ferroviárias para a Suíça. Olha a coisa mais louca do mundo. Então, nunca teve escolha. Depois desses sucessivos golpes aí na nossa presidência, não estou dizendo de partido de esquerda e direita, essa porcaria é a mesma coisa. Então, não esquente a cabeça com política, porque sempre vai ter um para ferrar a sua vida. É simples assim. Não adianta você querer falar que um é melhor que o outro, são tudo braço da mesma moeda. Tanto faz, tanto fez. Tá entendendo? Você ter lá um político que aparentemente é da direita, ou ter um político que aparentemente é da esquerda, os dois aprovaram as mesmas pautas. Exatamente as mesmas pautas. As pautas de um e de outro são exatamente as mesmas. Foram aprovadas exatamente iguais. A diferença é o quê? O público está cansado daquele cara, vamos colocar o outro. O público está cansado daquele cara, vamos colocar o outro. É assim que as coisas funcionam. E você desperdiçando seu tempo acreditando em times de futebol e times de política. Né? Então é isso que se fala. O mundo não quer pensadores e nunca perca o seu tempo com política, tá? E aí eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui, ó, a gadologia. Você está aprendendo a matéria. Depois você coloca no seu currículo que você aprendeu sobre gadologia, tá? Então olha só, como pensa a maioria das empresas, né? E como pensa a maioria dos funcionários. Só para tu ter ideia, porque eu já passei por isso aqui muitas vezes, tá? Vamos assistir e vamos ver o que eles estão falando aí, tá? Vamos ver o que eles estão falando. Nos anos 90, Sim, senhor. desde que chegou, a produtividade aumentou 300%. Desse jeito, vamos terminar nosso contrato de 3 anos em 6 meses. Não precisa me agradecer, senhor. Agradecer? Eu vou te matar. O quê? Somos empreiteiros do governo. Eu só estava sendo eficiente. Não diga essa palavra. Eficiente? Essa palavra é inimiga. Ora, se o contrato é para 3 anos, você leva 4 ou 8. Eles esperam. Senhor, eu não compreendo. Mas é claro que não. Você é uma dele. O quê? Os baixos levaram milhões de anos para estragar o sistema. E você derruba tudo em uma semana? Isso não faz sentido. Bom, talvez eu não esteja sendo claro. E Thanos, despedida! E agora saia daqui antes que eu tire suas tripas e use para pular corda! Eficiente. Então é assim que funciona a empresa. É assim que funciona. Eu não vou dizer o nome, tá, de uma empresa. Uma eu posso dizer, mas a outra não. Quando eu comecei a trabalhar, eu encontrei uma empresa, tá, de projetos elétricos. Inclusive, o projeto do Mineirão foi feito por essa empresa. Foi a primeira empresa que eu entrei, né, como analista de projetos de engenharia elétrica. Né? Então, você fazia o dimensionamento da energia elétrica, não só eu, mas várias pessoas, para o estado, para os estágios, né? E aí eu lembro que eu realizava o projeto muito rápido. O pessoal fazia assim, ó, esse projeto tem que durar 3 meses. Eu fazia em 1 semana. Aí chegava uma menina e falava comigo assim, vai mais devagar. Vai devagar, senão você está acelerando o projeto da gente, não sei o quê. E várias vezes, né? E várias vezes. Então ficava nessa história. E aí quando eu fui ver, até o dono estava enchendo meu saco, porque eu estava acelerando o processo. Né? Não, vai mais devagar, eles esperam. E aí, por fim, eu saí dessa empresa para ir para a General Electric. E aí eu estava acreditando que simplesmente, né, a gente pode ser eficiente, né? E aí eu fiz toda a desenvoltura dos projetos de angioscopia para a General Electric, setor de healthcare, que era para 3 anos, eu fiz em 6 meses, né? Vieram indianos investigar para saber como é que eu tinha feito tão rápido e tal, não sei o quê. No fim das contas, queriam me mandar embora. O dono da empresa, que era da Expro, e o diretor que fizeram com que eu ficasse na empresa mais um tempo, mas ali eu já descobri que o sistema está corrompido e não adianta você ser eficiente. Eles querem é isso, né? Que você faça o mínimo. Para quê? Para valorizar o seu serviço. Então, infelizmente, não é o logos operandi que eu trabalho, tá? Por isso que eu gosto de ser empreendedor. Porque se ficar nessa nhenca aí, nunca sai nada. Então, olha só, como pensam os funcionários? Você já entendeu como pensam as empresas, né? Agora vamos ver como pensam os funcionários. Vai vendo como é que o sistema está corrompido. Que maravilha! Get up! Hey, he's
desculpa, pequenino. Era difícil se aborrecer com alguém com um emprego tão horrível assim. Nossa, eu odeio o meu trabalho. Ei, garoto, o que é que você está fazendo aqui, hein? Olha, eu tava chateado derrubando árvores, então eu tentei descobrir um sistema de derrubamento que fizesse o trabalho igual ao trabalho do Garoto, deixa eu explicar os fundamentos do trabalho. Não se esforce muito. O quê? Quantas árvores já derrubou até? 7 ou 8? Não, essa não. Escuta, rapaz, você tem que se entrosar. Está fazendo a gente parecer ruim. Me entrosar? É isso mesmo, pegue o ritmo, derrube uma árvore, como uma mosquinha, converse com seus amigos, procure uma árvore nova, de repente, hora do almoço. Por que a pressa? As árvores não vão a lugar nenhum, e você também não vai, não é mesmo? Quer uma rosquinha? Não, obrigado, senhor Red Tartaruga, mas eu, né? Pegue uma agora. Tá bom. Então você vê, o sistema está corrompido das grandes empresas que são prestadores de serviços multinacionais, todas elas estão corrompidas desde o seu núcleo até os seus funcionários. Você está entendendo? Então sempre é assim. Se você for eficiente, se você descobrir algo, ou você é mandado embora, ou você simplesmente é desvalorizado pela empresa. Teve uma empresa no Brasil que trabalhava com esgoto, tá? Esgoto para grandes corporações. E aí era um saco, demorava lá uns 3 meses para resolver o problema, tinha que envolver 7 pessoas. Aí o brasileiro, ele desenvolveu um sistema barato, simples, que só precisava de uma pessoa e durante poucas horas para poder investigar e resolver o problema. O cara fez isso na casa dele, no tempo livre dele, nem foi trabalhando. A consequência disso foi o quê? O cara foi mandado embora, porque a empresa quer o quê? Custos e mais caro e não sei o quê, e tem que chamar mais gente para quê? Para poder ganhar mais dinheiro. E isso está impregnado na empresa e os funcionários que estão lá coçando o saco também vão fazer a mesma coisa. Então não existe eficiência. Você que trabalha na empresa sabe muito bem disso. Você sabe muito bem disso. Para quem trabalha como funcionário, deu o horário de ir embora, meu amigo, o cara solta a caneta da mão assim e vai embora. Empreendedorismo não tem isso, não tem horário de ir embora, você tem que trabalhar para fazer acontecer. Então é isso, né? O sistema está corrompido do início ao fim, das empresas estatais, trabalhadores, todos já defendem o indefensável, tá? Essa engrenagem não pode ser quebrada, mas você pode quebrar suas amarras. Então simplesmente, até as mesmas grandes empresas não valorizam o seu conhecimento, não valorizam o seu processo criativo. Eles simplesmente querem formigas operárias, é isso que eles querem. Só que ao mesmo tempo, escute bem você, que eles querem formigas operárias, essas formigas operárias serão substituídas por inteligência artificial. Então eles não querem pensadores, porque para eles não compensa, mas você trabalhando como formiga operária, uma hora o seu emprego vai acabar. Que delícia, chamado delícia gelada, tá? Então vamos continuar para você poder ver como criaram a teoria do Big Bang, né? Olha que delícias geladas, né? Eu falo para você que é mais fácil um Papai Noel gordo entrar numa chaminé pequena. É mais fácil um monte de hiena carregando um trenó super aquático, veloz, Power 9, um trenó que voa com hienas. É mais fácil um Papai Noel carregando presente da humanidade nas suas costas do que o Big Bang ter acontecido. Sem brincadeira. Então, olha só o que a família Dinossauro falava sobre a teoria do Big Bang, tá? Só para tu ter mais ou menos uma ideia, a delícia gelada do século. Vamos ouvir, a gente pega, tá? Vamos lá. Imagine isso, uma batata mágica gigantesca. A pizza faz uns gestos mágicos, bom, universo. O que acharam disso? Uma batata? Isso não explica nada. Não, espere! Está falando de uma batata cozida? Claro, sabe como é molho, cebolinha, bacon, o que for. Mergulhada na manteiga. Olhem só, o esgoto está caindo. Acho que conseguimos alguma coisa. As batatas são muito populares. São um petisco que todo mundo gosta. Daí, é apenas um pulinho até a veneração. Espera. Então é isso, né? Nesse episódio, o Dino e os seus filhos questionam a existência dos dinossauros, né? Eles falam, mano, quem criou os dinossauros? E tava todo mundo sem respostas. Aí de repente ele falou, eu não vou mais trabalhar. Por que eu vou trabalhar numa empresa se eu nem sei como é que eu vim, de onde eu vim? E aí começam as perguntas, né? Por exemplo, se você soubesse que nós estamos dentro de um local fechado,
que existe uma criação divina e a qualquer momento pode aparecer Jesus Cristo, não agora, mas no cronograma dele, simplesmente você não vai querer ficar longe da tua família. Então simplesmente eles criam teorias axiomas, né? E aí essa teoria é a teoria do batatismo, ou como você queira se chamar, a teoria do Big Bang, tá? E aí, o que acontece? Eles aceitam essa teoria, porque é uma teoria ridícula, mas o povo aceita, o povo acata, aí vem a propaganda estatal. Olha que delícia. Opa, cheguei bem na hora. Está na hora da batata. Cadê o Bob? Ah, ele ainda não chegou. Vai começar. Olha que povo de Pangeia. De Pangeia, né? Eu venho falando aqui, o povo acha que é brincadeira. Ouve a grande batata. Eu creio que agora todos vocês já receberam batismo em suas vidas e encontraram conforto em suas respostas. Nós, os seus líderes, governantes e religiosos, gostaríamos de simplificar ainda mais suas vidas. Começando por hoje, não vamos apenas responder a questões que levantaram, mas também nas questões que ainda nem pensaram. A vida melhora a cada momento. Devo trabalhar até tarde quando não sou pago para isso? A resposta é... sim, deve. Devo pagar o governo dinheiro a mais de imposto? A resposta é... sim, o máximo possível. Ele vai virar coisa ou prefere farofa? A resposta é farofa. Nossa, eles são bons. Que delícia, né? Então você vê a desmantelação do sistema com o desenho da década de 90. Aí fala assim, por que o desenho parou de... Por que esse desenho parou de ser produzido, né? Por que as grandes mídias, televisões pararam de querer ofertar sobre esse serviço? Por quê? Porque simplesmente revelava demais, né? Então criaram o batatismo, e aí de repente o governo, através da propaganda estatal, chega para você e fala assim... Olha, você não precisa mais pensar, eu penso por você, eu lhe dou as respostas. E aí acontece o seguinte, e começam essas programações preditivas, você tem que fazer isso, você tem que comprar um carro novo, você tem que comprar a casa própria, você tem que financiar Minha Casa Minha Vida. Quem não lembra dos poupançudos da Caixa? São programações preditivas, o tempo todo. E o batatismo, Big Bang, é a cientologia, que é a mesma coisa de misticismo. Mesma coisa. Então a teoria do Big Bang não foi comprovada cientificamente. Na verdade, é tão ilógica que é preciso anos de doutrinação e propagandas estatais para a grande maioria das pessoas acreditar nesse sistema. Repetir uma mentira milhares de vezes a torna verdade. Se as pessoas parassem de comentar sobre o Big Bang, sobre a teoria da evolução das espécies, durante 40 anos todo mundo deixaria de acreditar nessa história. Durante 40 anos ninguém mais iria acreditar nessa história de evolução das espécies. Todo mundo se voltaria ao que é verdadeiro, o criacionismo. Só que tem que ter sempre nas escolas... massiva, doutrinação na universidade, no trabalho, tem que ter tudo, tem que ter programação na televisão o tempo todo disso aí, tá? Vamos continuar. Como é o mundo para um desperto? Vamos mudar um pouco aqui do Fabio Dinossauro e vamos para o filme chamado Day Live, Eles Vivem, né? Para você poder ter noção como que é o mundo para uma pessoa que é desperta, tá? E aí a gente pega a grande dificuldade para acordar. Então vamos lá, olha só. O cara coloca os óculos e de repente ele começa a enxergar a realidade. Olha pra tu ver. Ele tá vivendo a vida dele comum, normal. Aí de repente ele coloca os óculos e olha só. Obedeça. Aí ele tira os óculos, uma propaganda estatal, uma propaganda de uma grande empresa, tá? Bota os óculos, obedeça. Então ele começa a entender a conspiração por trás do sistema, tá? Ele começa a entender e aí a coisa começa a ficar estranha. Ele fica com dor de cabeça porque ele não consegue entender. Ó, venha para o Caribe, aí ele olha para a propaganda, quando ele coloca os óculos, ele vê lá, case e reproduza. Então simplesmente o sistema é isso. Para quem é... Olha só. Então ele começa a ver que essas propagandas, deixa eu voltar aqui, essas propagandas na televisão, na rádio... Todos esses programas de televisão, eles são puramente para te doutrinar. Então o cara começa a colocar os óculos, ele fala que, ó, durma, compre, assista TV, se submeta. E o incrível é que ele encontra as torres de transmissão. As torres de transmissão que são responsáveis por fazer as pessoas dormirem. E aí ele chega num jornal, ele encontra tudo aquilo ali, propagandas estatais, né, coisas que eles inventaram. E o mais interessante é isso aqui, ó. Ele vê esse cara, né, que é um Nefilim, é um anjo caído, que está se transmutando pela raça humana, andando entre os humanos. E aí ele coloca os óculos, ó. Ele coloca os óculos, olha só.
Ele coloca os óculos e vê lá um ser, né, que é como se fosse um anjo caído lá. Então simplesmente é isso. Isso aqui teve até na Bíblia, foi removido, tá? Eu não sei se foi na Assembleia de Prelados, o que foi, mas tinha uma parte na Bíblia que tinha um equipamento que quando você soprava, você desmascarava esses seres que se transmutam como humanos, tá? Não sei se tem muito a ver com Day Live, mas o fato é que aqui mostra como a elite mundial manda e desmanda. E é o tempo todo, para quem despertou desse sistema, o mundo é uma agonia. O mundo não tem mais felicidade, por isso a necessidade de Cristo. E olha só a grande dificuldade para acordar. O cara chega, tá? Ele descobriu a verdade e ele quer alertar outras pessoas. Você mesmo que descobriu a verdade quer alertar as pessoas, né? Olha o que acontece. Ele chega lá, fala com o cara assim, olha, eu coloco esses óculos e eu enxergo a verdade. Aí o cara vai lá, ele fala o seguinte, não, eu não vou colocar esses óculos, não sei o que, toma teu dinheiro e vai embora. Aí eles entram numa disputa de luta, por quê? Porque ele queria que esse cara colocasse os óculos para o cara poder enxergar a verdade, tá? Aí o que acontece, ó, vou te mostrar uma coisa. Ele vai lá e coloca os óculos no cara, ó. Coloca os óculos, tome os óculos, ó. Coloca os óculos. Aí ele chega no cara, se não me fala, mas tá em inglês essa parte aqui. Aí olha, fala assim, olha, watch, olha para isso, olha para esses seres. Aí a elite mundial, olha, eles vão lá e mandam mensagem, ó, olha lá, esse cara agora, ele simplesmente sabe a verdade, né? Tem que eliminar esse cara. E essa parte é interessante que o cara fala o seguinte, você não é o primeiro idiota que acorda nesse pesadelo. Então o cara descobriu a verdade e é muito difícil você chegar numa pessoa e provar para ela que tudo que ela aprendeu é uma farsa. Tudo, desde as escolas, a faculdade, tudo, televisão, tudo aquilo ali é uma grande farsa, um grande complô para ferrar com a sua vida, para fazer você perder a salvação, por propósito que mesmo desconhecidos aos seres humanos. É tão difícil, o sistema está tão impregnado nas pessoas que é impossível acordar uma pessoa. Tem que ter a intervenção divina do Espírito Santo. Ele tem que vir e atuar na pessoa para a pessoa poder ser desperta. E aí ele consegue fazer o cara ser desperto. E ele fala, você não é o primeiro idiota que acorda nesse pesadelo. Porque essa é a pura e singela verdade. Então tem uma parte do filme Matrix que fala sobre isso, tá? Então aqui, ó, só existe uma maneira de uma pessoa acordar, não é rápida, é gradativa, através do Espírito Santo com o intermédio do mundo espiritual. Você pode tentar todas as formas, mas o sistema já treinou a maioria das pessoas para ridicularizar você. Se você tentar despertar as pessoas, vão falar que você que é louco, você que está vendo a merda na frente, você que está entendendo o que está acontecendo, você que é o louco. Eles que estão babando para o governo, eles são maravilhosos, né? Então essa é a inversão de valores, tá? Aí fala o seguinte, as pessoas vão lutar para defender o sistema. O gado vai defender o abatedouro. É inacreditável. O gado defendendo o abatedouro. Vamos assistir essa parte do filme Matrix para você entender. Matrix é um sistema, sim. Esse sistema é nosso governo. Não podem estar lá dentro. O que é? Executivos, professores, advogados, carpinteiros. As mentes das pessoas que estamos tentando salvar, mas até que o façamos, essas pessoas continuam sendo parte do sistema e isso as torna nossas vidas. Querem entender. E a maioria dessas pessoas não está pronta. A maioria dessas pessoas deve entender. A maioria dessas pessoas não está pronta para serem desplugadas. E muitas estão tão vinculadas, tão imediatamente dependentes do sistema, que irão lutar para proteger. Irão lutar para proteger. Aqui é a grande meretriz da Bíblia, né? Que é simplesmente todo o contexto que ilusório aos seres humanos que fazem com que você desperdice o seu tempo. Está me ouvindo? Ou só estou olhando para a mulher espelho? Eu estava aí de novo. Então você vê basicamente o seguinte, né? Todas essas situações são ilusórias, Big Brother, televisão, novela, tudo isso é feito para fazer você dormir, para fazer você desperdiçar o seu tempo. Você tem um propósito na humanidade. A humanidade está corrompida desde o átomo até a parte principal, está tudo corrompido. E aí fala, as pessoas não querem acordar mais, as pessoas não desejam mais serem acordadas. E você tentar fazer com que elas acordem, elas vão lutar para continuarem dormindo. O gado sempre vai defender o abatedouro, porque recebe aquelas migalhas,
acredita que aquilo ali é a verdade, não tem a disposição de sair da cerca e está indo para abatedouro. E mesmo que você fale que aquilo ali é um abatedouro, eles não vão acreditar. É inacreditável como as pessoas são assim. E aí, essa é uma parte muito interessante, que ele fala sobre a prisão, porque é muito mais eficiente você aprisionar a pessoa psicologicamente do que fisicamente. Porque Alexandre o Grande, Nero, todos eles tentaram perseguir os cristãos, sabe? E quanto mais se perseguia, quanto mais tinha derramamento de sangue de cristão, mais o movimento crescia. Inclusive o sangue dos justos era alimento para o cristianismo. E aí o que eles falaram? Não dá para perseguir mais as pessoas fisicamente, vamos perseguir de forma psicológica. E aí você vai entender o que é a prisão que nós vivemos hoje, tá? Diga vi o que é Matrix. Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora que ela já é. Que verdade. Que você é um escravo, Neo. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Você consegue entender que você nasceu numa prisão? Você é escravo. Você simplesmente é escravo de um sistema muito complexo e amplo, que é da elite mundial dos anjos caídos, e que não deseja que você se torne um pensador, não deseja que você descubra a verdade sobre política, não deseja que você descubra sobre as empresas, as grandes estatais, as grandes mainstreams, as grandes empresas do mundo. Por exemplo, fique em casa, mas a televisão, programação estatal o tempo todo, fique em casa, mas os apresentadores estão trabalhando. Que delícia, né? Então você vê, então o tempo todo prisões espirituais na sua vida. Você tá, só que a prisão mais eficiente é aquela que você quer ser preso, é aquela que mexe no seu psicológico, é a caverna de Platão. Não se deseja mais saber a verdade. Não se deseja mais entender o propósito. A vida humana é muito curta para você viver um mundo ilusório. Então as pessoas não acordam perante a isso. A melhor prisão não é física, mas sim psicológica, onde as amarras são conceitos e a realidade são o que eles querem apresentar. A maioria das pessoas nunca entenderá isso, tá? E aí nós temos aqui, quem que manda nessa jossa? Quem que manda nessa jossa? Nós temos aqui o filme A Tumba do Diabo para você poder entender quem são esses seres que mandam, tá? Vamos ouvir. Só lembrando o contexto, o governo americano estava numa base super secreta no deserto, tá? Perto do Egito, e eles encontraram lá seres. E aí eles acharam que eram extraterrestres, invadiram a base, tomaram um pau e encontraram padres nessa base. E aí você vai entender o que aconteceu. Eu falei que estava frio. O que estou olhando? A ira de Deus. O cara não acredita, olha só. Pode não acreditar, padre, mas é dispensável. Estou a 2 segundos de esmagar seus miolos nesse chão se não me disser o que é isso. Um lavrinho. Ela nem sabe o que é isso. Um lavrinho. Vamos, padre, tirar ele de onde. Simplesmente do domo, lá de cima, os anjos caídos deserdaram de Deus, desistiram a apostatar das grandes virtudes do céu para vir encher o saco da gente. Então ele fala, esse ser que você está achando que é um extraterrestre é um nefilim, é um filho de Deus, é um anjo que foi aprisionado nesse tipo de cristal, tá, pela ira de Deus, porque são deserdores, são pessoas seres que provocam mal, o tempo todo querem ver o extermínio da raça humana, tá entendendo? Ele estava estudando extraterrestres. Ele não é mesmo. Não é do espaço, não é um ET de Varginha, não é um marciano, não tem nada a ver com isso. São anjos de Deus, tá? Não estou dizendo que ele é ET bilu, que tem olhos grandes, não. A deformidade do rosto dele ele é presente na sua ausência de luz, porque foi destituído do céu, enquanto no céu eram gloriosos. E a ausência da luz faz com que eles fiquem naquela aparência horrorosa e necessitam de sacrifícios humanos para que eles possam ter algum tipo momentâneo de virtude. Tá, aí está a resposta dos seus problemas. O que é? Um anjo. Não um anjo do céu. Um
que caíram do céu. Entendeu? Entendeu? Porque na virtude, na presença de Deus, são seres luminosos. Mas quando eles desertam do céu, eles perdem a fonte energética que é Deus. E aí a aparência deles mudam. São transmutações. E o anjo está pé da vida com Deus, que ele não pode mais voltar. Porque ele deserdou, ele simplesmente apostatou da virtude de Deus e descobriu que Deus era a perfeição em si. E agora não pode mais voltar, e aí, por não poder voltar, simplesmente decide atrapalhar os planos de Deus. Netflix existem em quase todas as religiões, na Bíblia e no Corão. Até escrituras obscuras fazem referências a eles. Juízes falam dos filhos de Deus vindo à terra e assumiram a forma humana. Eles corromperam a humanidade. Exatamente, corromperam a humanidade, ignoraram as fronteiras de seu domínio. Até que transformou a atitude e veio de uma limpeza geral. o grande dilúvio. Começou do zero. Ele nos aprisionou em túmulos como esta. Exatamente. Isso não é gelo. É a mão de Deus. Não é gelo, porque é o mesmo material constituído do domo, tá? Só para te avisar. Por isso os agilistas. Aí fala que... Sabe aquela história dos padres do Vaticano enviar maletas? Nunca vi padre receber a bala de prata, não sei o que. Nunca vi água benta, maleta para matar monstro. Né? Infelizmente essa era a realidade do passado, tá? E aí tem esse filme chamado Under the Silver Lake, que basicamente é o seguinte, né? Esses anjos caídos, eles que fuderam com a nossa vida. E aí, por exemplo, aqui no Under the Silver Lake, tá? Ele conversa com esse velho aqui, ó. E ele tá procurando sobre uma menina, né? Porque ele é um escravo para Arapururu, né? Que eu não vou dizer o nome aqui. E aí ele encontra esse velho, muito rico, que simplesmente fala assim: eu compus todas essas músicas que você se rebelou, o teu primeiro cigarrinho, a tua primeira revolta contra a mãe, eu compus tudo isso. São frutos e ambições de outros homens, essas revoluções, essas mudanças na sua vida, Led Zeppelin, AC/DC, toda essa loucura que você viveu no passado, qualquer banda, eu criei isso, nunca foram revoluções suas, você simplesmente está acatando as minhas ordens. E esse garoto, ele entra em choque, olha só, você se rebelava ao som da minha música, e esse garoto, ele entra em choque com isso, pede o velho para parar, e o velho vai falando todas as músicas que ele compôs, e aí esse garoto, ele começa a... Ele pergunta: quem está pedindo você para fazer isso? Quem está pedindo? E no filme não revela. Mas adivinha só a delícia gelada que é revelada aqui, ó. Adivinha só a delícia gelada? Simplesmente esses seres aí, ó. Os anjos caídos. Então os anjos caídos comandam as mais altas esferas de forma oculta, trocando conhecimentos, riquezas e privilégios em troca de uma acirrada agenda mundial, onde o intuito é destruir a raça humana. O objetivo desses seres é destruir, não ter mais seres humanos aqui. É simples. Teve casos do Alex Pararapururu Jones, que simplesmente filmou a elite mundial, presidentes, caras poderosos, em rituais, a bruxaria pesada a esses seres dando ordem para que o mundo virasse essa merda que nós vivemos. Então, se você não acordar com esse vídeo, meu amigo, você não acorda nunca mais. Você não acorda nunca mais. E aí, claro, nós temos isso aqui, ó. Tá? Deixa eu pegar aqui. Vou pausar o arquivo para eu não perder o arquivo, já volto, tá? Então olha só, até travou o computador, né? Mas tá bom, não tem problema, eu vou fechar aqui, tá? Fechar o programa. E basicamente é o seguinte, tá? Deixa eu abrir de novo aqui, tá? Ok. Tá, basicamente é o seguinte aqui, ó. Tá, fechar. Porque esse aqui eu vou explicar no final. Olha só, deixa eu tirar isso aqui. Escute bem como eu vou lhe falar. Para quem acordou desse pesadelo que é a Terra, para quem entendeu o propósito dos hospitais, os propósitos das grandes empresas, os propósitos da televisão, para quem acordou desse pesadelo,
dificilmente vai voltar a dormir de novo. Você pode tentar negar isso, mas nunca conseguirá. Porque uma vez plantada a verdade, a semente da verdade, ela não pode ser extirpada de você. Você pode cortar a raiz, mas ela vai voltar a crescer de novo. Então, praticamente, esse mundo ele é um inferno, ele é um purgatório, como Dante Alighieri falava, purgatório entre o céu e a condenação espiritual. Então, o que acontece aqui é basicamente o seguinte, só tem um caminho, Jesus Cristo, não tem outro, tá? Então, é necessário que você acorde. Aí me perguntam assim, nossa, por que eu não fiz faculdade? Aí me perguntam assim, por que você parou com a sua faculdade? Por que você parou com a engenharia elétrica no 9º período? Por que você desistiu de fazer, por exemplo, controle de automação faltava 1 ano e meio para eu formar, eletrônica faltava 1 ano para eu formar, né, porque as matérias são equivalentes. Por que eu desisti de tudo isso? Porque eu não quero ser um operário. Eu não quero seguir esse caminho horroroso que é o sistema. Esse sistema, eu não quero ficar 40 anos para comprar casa própria. Eu não quero viver essa loucura. Então, por exemplo, na minha casa, eu não tenho televisão. Eu não assisto televisão há 10 anos. 10 anos. Não tem televisão na minha casa. O que eu tenho é monitor para gravar vídeo. Mas televisão não tem. Eu não tenho televisão. Então eu já tiro televisão. Eu não escuto rádio. Não escuto propaganda estatal. Não escuto essa lavagem cerebral que fazem na gente. Então não tenho televisão, não tenho rádio. Então simplesmente já corta a energia negativa por aí, tá? As loucuras desse sistema por aí. Quando eu quero saber alguma coisa, eu pergunto às pessoas na rua. O que está acontecendo? Ah, fecharam o comércio tal dia, vão fechar tal dia, tá tendo isso. Pergunta, é muito melhor você perguntar na rua para saber mais ou menos o que está acontecendo, do que ficar recebendo essas loucuras que estão falando por aí. Então simplesmente o que acontece é o seguinte, tá? O sistema, ele vai lhe ensinar um caminho. O caminho que o sistema quer é que você se torne escravo para eles, trabalhe para eles a preço de batata, realmente de batata, batatismo, tá? E no final morra e seja condenado e que sua alma sirva de combustível para o inferno deles lá. Então é isso que eles querem. O verdadeiro mundo é esse. E você precisa acordar, precisa sair de fora disso aí. Se você não acordar, meu amigo, você pode não acreditar em Jesus, você pode não acreditar, mas quando você estiver morto, você vai entender o que eu estou falando. E aí, o mar das lamentações se chama inferno. É o lugar de verdadeiro arrependimento. Todo mundo que está ali queria voltar e mudar alguma coisa. Todo mundo que está ali. Então, simplesmente é o seguinte, o que eu digo para você é, entenda que esse mundo aqui é passageiro. As coisas aqui são feitas pro mal, concebidas pro mal. O mundo é perverso, é do mal, do maligno. Cristo já dizia, o mundo jaz no maligno. Vê se você quebra essa corrente, tá entendendo? Vê se você acorda. Então é importante você tomar um chacoalhão aí e acordar. Então os filmes The Live, Under the Silver Lake, Matrix, a Tumba do Diabo, a série Família Dinossauro, todos esses aí eram programações preditivas de alerta à sociedade, mostrando para a sociedade o que eles estavam fazendo. Porque o Matrix é esse sistema, essa estatal imensa que controla as nossas vidas. Teve uma parte de um vídeo aí que foi o fim da propriedade privada, que os caras estão loucos para fazer o seguinte, eles querem remover a propriedade privada. Você trabalhou a sua vida inteira para comprar uma propriedade, vai ser do governo. E quando entrar aquele outro cara lá, vai acelerar o processo que já está entrando em vigor. Então, é o que eu falo para você. Você tem que se resguardar. E como é que você se resguarda? Primeira coisa, salvação ela é espiritual. Primeira coisa é crer e aceitar Jesus Cristo no seu coração. Sem isso, não adianta o que eu vou falar aqui. Então, tem que aceitar Jesus Cristo, tá? Ponto número 1. O segundo ponto é o seguinte, meu amigo. É o que eu venho falando aqui. Não dá para viver nesse sistema louco. Não dá. Então, o que eu falo para você? Olha que coisa interessante. Pesquise uma cidade com até 5 mil habitantes. Uma cidade pequena, com infraestrutura péssima, que não é grandes rotas de BR, de caminhoneiros. Cidade pequena, onde simplesmente não é viável para o governo, para o exército, para o que for, ficar enchendo o teu saco lá. Uma cidade bem ferrada mesmo. Aí você vai lá, adquire um terreno grande, sem vizinhos próximos, tá? Que você vai lá e constrói algo seu. Construa uma propriedade, por exemplo, tá? Só para tu ter ideia, que não seja chamativa, porque se for muito bonita, o sistema como foi na G2, na G1, eles podem pegar e redistribuir para eles. Agora, se não for algo atrativo aos olhos deles, eles não vão querer. Então, construa algo assim. Faça ecossustentabilidade. Encontre a propriedade, acima de tudo, com água. Precisa ter água. Sem água não tem propriedade. Água, plantio. Começa a não depender mais do sistema. Plantar galinha, coelho, criação de coelho,
trabalhe com leguminosas, hortaliças, verduras, árvores frutíferas. Cara, é extremamente fácil. É extremamente fácil você plantar cultivo. Melancia é algo assim que dá rápido. Então tem estruturas que você... Batata, então, é algo que supre a fome das pessoas, nutritivo, e você pode ter. Então, assim, qual que é a grande virtude que eu falo para você? Não estou dizendo que você se embocar na floresta e sumir, não. Isso é loucura. Estou falando para você o seguinte: se você mora numa cidade com poucos habitantes, você estrutura um sítio, uma chácara, uma fazenda para o seu sustento ali, e você depende o mínimo do sistema, tá? Você simplesmente vai sofrer menos, vai ser mais feliz. É só você olhar o pessoal da roça, como que eles são muito mais felizes do que a gente. E outra coisa, se você mora numa cidade pequena, que não é via de comércio, não passa caminhão, algo bem desolado, para que o governo vai ficar enchendo o teu saco lá? Não vai, porque é muito melhor o governo chegar numa cidade com 1 milhão de habitantes, 100 mil habitantes, e tacar o terror ali, não sei o que, é assim que vai funcionar daqui pra frente, é o Império de Nero novamente, é a Babilônia Antiga novamente. Agora, você acha que eles têm exército para ficar indo em pontos específicos? Não. Então, assim, chega na fazenda? Chega, mas vai chegar menor. Então, se você tem algo não tão atrativo, algo mais simplório, e você estrutura, você consegue subsistir. Então eu faço isso. Eu faço praticamente isso. Eu estruturo minhas coisas. Por exemplo, vou dar uma dica para você. Se você compra um terreno, você constrói uma casa simples, você pode colocar um sistema de aquecimento de água com serpentina no fogão a lenha, ou simplesmente você pode comprar aqueles chuveiros antigos, que você bota um pouquinho de álcool aqui, eles vão lá e esquenta a água, né, numa serpentina de cobre, ou você pode simplesmente colocar aqueles galão e aquecedores de água na telha da sua casa, se a casa for de laje, e simplesmente você tem água quente, que o que mais gasta energia elétrica é água. E aí você pode colocar painel solares, para quê? Para geladeira, o computador, alguma coisinha simples, celular, e acabou. Lâmpada, só isso, máquina de lavar, talvez, e pronto, acabou. É muito mais barato se você colocar a água, aqueles aquecedores de água no telhado. Então vai fazendo essas coisas. Aí você nem precisa cadastrar em rede de energia elétrica. Trabalha com fossa, você mesmo constrói a tua fossa, você mesmo faz. Então você precisa de uma independência. Se você assistir, eu não cheguei a colocar aqui, mas tem um filme chamado 2 filmes, mas assista o primeiro, o mais antigo, 1984, de George Orwell. Assista esse filme, pelo amor de Deus, assista. Destine um tempo para isso. É a melhor coisa que você vai fazer na sua vida, tá? 1984, George Orwell. Você vai entender que o grande irmão, ele enche o saco, é das grandes capitais, é da cidade. Não tem como encher o saco de um monte de gente que mora no meio do mato. E para tu ter ideia, já sumiu do sistema. Mas a China, você pode pesquisar, queria colocar câmeras dentro da casa das pessoas. Queria colocar câmera dentro da casa das pessoas e vigiar as pessoas, câmeras dos estatais dentro da própria casa. A casa não será mais sua, será o fim da propriedade privada. E daqui a pouco querem colocar câmeras dentro da tua casa. Tem coisas, meu irmão, que valem mais do que a própria morte. Se você tem medo de lutar por aquilo que você acredita, você é um covarde. E covarde não entra no céu. Então aquele que tentar poupar a sua vida, perder-lará. E aquele que perder a sua vida em Cristo, achará. Então você tem que entender que tem coisas que são piores do que a morte. Por isso você precisa quebrar essas amarras do sistema. Primeiro passo é entender que você está vivendo um sistema de serventia e escravidão. Primeiro passo é esse. Depois que você entendeu, se converta a Cristo, porque Ele é que salva. Agora, se você quer subsistir nesse mundo, já entenda que é iniciativa privada, empreendedorismo. Não tem como você ser outra coisa. Entenda isso, porque não adianta você querer constituir alguma coisa. O sistema projetou uma vida para você que você vai demorar 40 anos para comprar um apartamento de 50 metros quadrados. E olhe lá. Então o sistema projetou a vida para você, uma vida de serventia e escravidão. Como você vai ter que financiar um apartamento para ficar 40 anos num apartamento, um minúsculo bloco de concreto, você está se tornando escravo. Então você tem que quebrar essa amarra. Por quê? Porque com o que você ganha hoje em dia, você não consegue comprar um sítio, uma chácara, não consegue comprar um terreno, nem construir. Por isso eu falo, o caminho que eu escolhi de não querer formar era por causa disso. Porque eu entendi o grande irmão, entendi o sistema, vi que não ia dar em nada ter formado, porque tanto faz, tanto fez, e aí eu comecei a tocar empreendedorismo.
acertei da primeira? Foi um mundo de maravilhas? Não, não foi um mundo de fracassos. Foram 4 anos que eu comecei dando errado, desperdiçando dinheiro, tendo que trabalhar, pagar as contas. Foi um saco, um saco. Eu tentei dar certo assim umas 14, 15 vezes. Montava um negócio, dava errado. E era o dia inteiro. Cada negócio que eu fazia dava errado. Só que aí a persistência, a vontade de vencer, o conhecimento me fizeram ser o que eu sou hoje. Não estou dizendo que eu sou milionário, não. Mas estou dizendo que eu consigo me virar. Consigo me virar perfeitamente. Com esse canal, sem esse canal, consigo me virar numa boa. Porque eu já conheço o modelo, eu já conheço o empreendedorismo. E aí eu falo para você, você tem que entender. Não tem outra escolha. Você tem que entender, é qualidade de vida para a tua família, tá? Inclusive, o Como Vencer Todas que eu ofereço está com 50% de desconto e ensina sobre isso. Mas tem uma porrada de curso de empreendedor. O Flávio Augusto, aí, que é o dono da Wise Up, tem aquele time de futebol lá, aquele estádio lá nos Estados Unidos, ele tinha o meusucesso.com, que ensinava empreendedorismo. Tem um cara aí que ensina fórmula do negócio online, ensina a trabalhar com o mercado digital. Tem um monte de gente, você vai no Sebrae, no site do Sebrae, cheio de curso digital. Você vai na Udemy, curso gratuito digital. Você vai, o mundo está pulverizado de conhecimento que você pode, sabendo focar, fazer as coisas acontecerem. Tá entendendo? Então o mundo está nisso. Agora, evidentemente que você pagar por conhecimento privilegiado é muito melhor. Pagar por um conhecimento de alguém que já quebrou a cara 40 vezes e sabe como funciona essa jossa é muito melhor do que você começar a se tornar um explorador nesse mundo de caos, né? Então é isso que eu venho falar para você. Ter um guia é muito melhor. Mas praticamente é isso. Esse é o sistema, a loucura do sistema, tá? Que sempre tenta nos aprisionar. E está em todas as esferas. Todas as esferas estão esses seres, tá bom? Bom, espero que você tenha entendido. A matéria de gadologia agora você pode acrescentar no seu currículo, tá? Brincadeiras à parte. Mas agora esse é um grande vídeo, um limiar para você despertar desse sistema, tá bom? Fique na paz.